as minhas irmãs, os meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa humilde casa abençoada, nessa reunião dessa noite também tão maravilhosa. Então vamos pedir a Jesus, na sua bondade infinita, que Ele possa continuar derramando as vossas bênçãos, as vossas forças, luz para cada um de nós, nos auxiliando na nossa caminhada, aproveitando todas essas oportunidades que desde mais cedo sempre Deus nos concede. Desde que o dia amanhece, Ele está sempre nos dando oportunidades. Então a gente agradece muito. E nessa noite, que Ele abre os seus tesouros, os seus tesouros para derramar sobre nós os nossos conhecimentos, que vai vir para nós tanta coisa boa, tenho certeza, para cada um de nós guardar no nosso coração, para que nós possamos refletir bastante, para que nós possamos aproveitar, absorver todo o conhecimento que vem para nós nesta noite. Vamos pedir a Jesus, com uma humilde prece, a vossa permissão para dar por aberta a nossa humilde reunião desta noite. Senhor Jesus, nosso Mestre amado, Senhor, nós vos pedimos a vossa divina proteção, as vossas bênçãos, as vossas luzes para todos nós. Somos algumas dezenas de pessoas e centenas de espíritos desencarnados que se encontram aqui também, prontos para beber nessa fonte viva deste conhecimento que a doutrina espírita tem, a mãos cheias para distribuir para todos aqueles que batem a porta. Então vamos pedir a vós, Senhor, que todos nós possamos sair daqui melhores do que entramos, que possamos sair daqui colhendo tudo de bem, todos esses frutos que vão ser distribuídos para nós, para que possamos nos enriquecer, que são tesouros que Jesus manda para nós, são tesouros de conhecimento, enriquecer o nosso espírito. E como, meus irmãos, quem vai falar para nós é o nosso irmão, que já faz parte da nossa família, ele faz parte dessa casa, Ele, a companheira dele, o menino dele, já faz parte. Então nós vamos pedir a Jesus a vossa permissão, para que possamos dar por aberta a nossa humilde reunião dessa noite, e convidando o nosso irmão Danilo, que vai trazer para nós a sua palavra. É o nosso irmão tão querido da casa, que volta hoje e que volte sempre. Que Jesus seja sua tarde, boa noite, tudo de bom, meu filho. Obrigado, viu? Tá vendo que vamos pegar? Aquela, nessa casa pegar muita coisa. Tenho certeza. Que Jesus te abençoe e seus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado, dona Carlota. Obrigado pela prece, pelo carinho. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso lar, que é o nosso encontro semanal de segunda-feira, quando a gente tem a oportunidade de conversar um pouco a respeito da doutrina espírita. Dou também a minha saudação ao pessoal que vai nos acompanhar pela internet em algum momento e permita entrar no seu lar nesse momento. E antes de mais nada, rogamos ao Mestre amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que ainda são tantas, possa fluir a mensagem linda do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu sempre atendo com muito carinho, porque é um lugar que eu tenho uma satisfação imensa de estar aqui com vocês, quando eu tenho essa oportunidade. E para a noite de hoje, como de costume, eu pedia, dessa vez durante a viagem, eu pedia a inspiração do alto que pudesse me conduzir num tema que fizesse a gente refletir e que pudesse, de alguma maneira, trazer reflexões para o nosso caminhar evolutivo. Muito do que eu vou trazer aqui nesta noite
não tem objetivo algum de ser conclusivo, de fechar o assunto nesses poucos minutos que nós vamos estar juntos aqui. O estudo da doutrina espírita, ele tem dia para começar, mas nunca tem data para acabar, porque a gente sempre tem muito o que aprender. O arcabouço de informações que Allan Kardec, através da espiritualidade, nos trouxe, através da codificação espírita, traz uma filosofia profunda a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos e qual é a destinação de cada um. E pedindo realmente a intuição a respeito do tema, veio falar a respeito dos dias atuais e como nós estamos lidando com eles. Não é de hoje que se fala a respeito da quantidade de tentativas, e algumas tentativas com êxito, de suicídio. Nós temos anualmente uma campanha no mês de setembro, o Setembro Amarelo, que é a campanha de valorização da vida. Só que esse assunto ele vem tomando uma proporção tão grande que nós estamos precisando falar a respeito mais vezes. Acentuados pela pandemia, que nós somos recém-saídos, o mundo mexeu com o nosso psicológico, mexeu com os nossos sentimentos, fazendo com que, vez ou outra, a gente se desconfigurasse. A pandemia nos obrigou a mudar hábitos, a exercitar o convívio. Muita gente que não convivia, principalmente nos grandes centros, o marido e a esposa se viam à noite. Saiu de manhã, ia cada um para o seu trabalho, filho para a escola, chegava à noite, se encontrava, dormia, acordava cedo. Quando foram obrigados ao convívio, começaram a entender que talvez não estavam no mesmo momento. E aí nós tivemos, num primeiro estágio, uma pandemia de divórcios. Dentro desse mesmo formato de mudanças de comportamento, as pessoas começaram a refletir sobre elas mesmas. E aí, diante das inúmeras dificuldades que todos nós carregamos na existência, muitos estão desistindo. E aí, nesse preâmbulo é que eu queria puxar a nossa conversa. A gente recebeu aqui na porta, quem está na internet não recebeu, mas é um papelzinho, esse aqui guarda com carinho para depois ler com bastante detalhe em casa. E aí você pensa, né, a intuição, né, e o complemento, né? É uma necessidade da encarnação. Esse é um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de São Luís. E Kardec faz uma pergunta, assim nos moldes do Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas, tem a pergunta que, olha como a vida já não era fácil naquela época. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrer? Ou seja, já era complexo lá na época de Kardec, não é novo. A ponto de ser visto por alguns como um castigo. É um castigo reencarnar? Está aqui no mundo? E aí São Luís vem trazer, depois eu vou deixar para vocês lerem, tá? Para vocês lerem em casa. Mas o objetivo da encarnação não é castigo. E aí São Luís vem explicar que quando nós somos criados,
E somos todos criados exatamente iguais. No dizer da doutrina espírita, simples e ignorantes, ou seja, zerado. Todo mundo. A partir daquele momento em que nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem vivências, a todos nós, segundo as nossas obras. E aí nós vamos evoluir moral ou intelectualmente, segundo os esforços individuais de cada um. E nós teremos boas ou más experiências conforme nós formos conduzindo a nossa vida. No estágio atual em que nós vivemos, que é um planeta de provas e expiações, a gente já teve uma longa caminhada. A gente já falou disso aqui. A gente andou muito, a gente já passou pelos mundos primitivos, a gente enfrentou todas as dificuldades da primitividade. Se a gente estudar, né, a história, a gente vai ver que lá atrás era selvageria. E a gente passou por aqui. A gente pegou o início da construção de um planeta de provas e expiações, que é o estágio que a gente está. E a gente começa a se preparar para sair desse estágio de provas e expiações. O próprio nome já diz. Nós estamos num estágio de um planeta que traz provas. O que é prova? A gente vai para a escola, estuda e faz prova. A gente volta para o plano espiritual, entende, entra num acordo com o mentor espiritual, fala, não, vou ser legal. Vou ser legal. Pode me mandar lá para Dores de Campos, que eu vou ser, ó, tinindo. Aí, prova. A gente vem fazer prova. E expiações. Resgate. Né? O expiação, às vezes, dá a ideia de ficar espiando os outros, né? Mas espiar de resgatar. Ou seja, eu estou tirando os débitos do passado, os erros do passado. Gente, todos nós erramos. A gente não erra nessa vida? Se a gente fizer uma retrospectiva da semana passada, talvez a gente encontre um momento que a gente agiu mal. A gente falou uma coisa atravessada, ou falou alguma coisa, ou pensou algo ruim. Se na semana passada eu errei, imagina nas outras existências inteiras. Em momentos que a gente não tinha essa oportunidade. Porque a doutrina espírita, querendo ou não, por mais que tenha mais de 160 anos, ainda é nova. A doutrina espírita é nova. Vamos falar, ela foi, entre aspas, inaugurada, né, celebrada o seu lançamento com o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Ali começou. Antes disso, a gente estava em contato, talvez, com outros segmentos religiosos. Assim como nessa própria vida, né? Nem todos nós nascemos espíritas. Muitos somos de berços católicos, protestantes, né? Às vezes até sem crença nenhuma. E um momento a vida nos chama e pela razão, pela lógica da doutrina espírita, a gente se situa aqui. E a doutrina espírita vem trabalhar para que a gente entenda a vida e a sua dinâmica. Porque uma das coisas mais tristes que pode haver é você viver por viver. Ah, não, a vida é assim mesmo. Alguns se contentam com isso. E não há julgamento. Agora, nós, talvez pelos nossos débitos do passado, a gente tem mais necessidade de entender. Fala, mas por que é doloroso assim? Por que tem que ser dessa forma? E essa necessidade individual de cada um faz com que nós estejamos buscando
seja na doutrina espírita ou qualquer outro segmento religioso, a explicação. Porque a gente ouve a vida toda que Deus é bom. Que Deus é bom sempre. Pô, Dani, mas Deus é bom sempre. É. E o exemplo que eu sempre dou, né? Até quando o avião cai? É. Até quando tem guerra? É. Ah, mas que Deus é esse? Deus é justo e bom. Está nessa mensagem aqui. E Deus, na sua infinita justiça, Ele não pode dar graças. Tipo assim, eu gostei da Cida. A Cida vem aqui no nosso lar, vou dar alguma coisa para ela. Não. É injusto. Então Deus é justo e bom o tempo todo. Em qualquer circunstância. Ah, Danilo, mas eu não entendo esse Deus bom quando morrem as crianças na guerra. Como acontece, igual aconteceu lá em Blumenau. E aí, eu falo, não é aqui, nesses poucos minutos que nós estamos conversando, que a gente vai entender tudo isso. Existem os livros da codificação, existem os estudos espíritas. Hoje a gente tem o advento da internet, que nos favorece a buscar esse conhecimento e entender. E a gente não vai conseguir encontrar todas as respostas se a gente olhar na nossa curta existência. Se eu olhar para a minha existência atual, eu não encontrarei explicação para uma série de adversidades que me afligem. Essas adversidades surgem, às vezes, do nada. E como preconiza a doutrina espírita, se nós não encontramos resposta para aquilo que me atormenta na existência atual, ela só tem uma explicação, ela está antes. Ah, mas eu não lembro disso. Graças a Deus. Nós não teríamos condição de lembrar aquilo que nós fizemos e o que nós estamos passando. O esquecimento do passado é a misericórdia divina nos dando a chance de reparar os nossos erros sem o peso da consciência daquilo que nós praticamos no passado. E é por isso que durante essa caminhada, por vezes nós vamos sentir dores físicas ou morais que são torturantes. E durante esses períodos que nos afetam, muitas vezes nós desistimos. E a isso, para nós encarnados e aqueles desencarnados que nos ouvem, por vezes nós deixamos a oportunidade da encarnação passar. Nós abrimos mão da nossa existência. Nós ceifamos a nossa própria vida por conta do peso dessa dor, desse desgaste que nós passamos. Só, Danilo, mas qual a solução para isso? A solução para nós vencermos esses desafios que por vezes vêm por meio de uma depressão, por meio da perda de um ente querido, às vezes por uma reflexão, para a perda de um emprego. Viver no mundo é lembrar de uma escola. Nós já falamos de prova. E todas as vezes que nós estamos na escola, às vezes a gente não entende aquela lição. Às vezes a gente pena para aprender. Mas aí a gente passa na prova. E ter a confiança de que Deus é justo e bom o tempo todo. E que diante de toda a nossa existência de espíritos que são intercaladas por estágios no corpo físico, esse período passa. E passa muito rápido. Nós que às vezes estamos atravessando o deserto
E a referência do deserto ela é muito justa, porque às vezes nesse cruzar de deserto, que é um período mais ou menos longo, de acordo com aquilo que nós precisamos resgatar, essa luta muitas vezes ela é solitária. Porque por mais que a gente confidencie isso a um amigo, que a gente busque alguém para aconselhamento, aquela dor só é sentida naquela intensidade por você. Mas não é por isso que a gente vai se fechar. É por isso que as igrejas, os centros espíritas, possuem, aqui a gente chama de atendimento fraterno, que é o momento em que você tem alguém para te ouvir, sem te julgar, e te ajudar num aconselhamento. Para que você possa ter coragem de vencer esse desafio. Porque nós que estamos num ambiente espírita, a gente tem a convicção, a certeza, a gente sabe que o que morre é o corpo. A nossa consciência, nós vamos ser a gente mesmo, com ou sem o corpo. A ideia do suicídio é o apagão. A gente quer cessar o sofrimento. A gente quer se livrar daquela dor. Aquela situação nos atormenta tanto que a gente chega a pensar, fala, nada pode ser pior. Ah, pode. Se a gente buscar na literatura espírita os depoimentos dos suicidas depois do desencarne, gente, é de tirar o couro, sabe? É pesado. Porque a ideia nossa é que a gente vá se livrar daquilo. A gente, talvez assim, por tudo que a gente já viveu no passado, né, o contato com outras religiões, né, e sem crítica alguma, tá? Nos dá a ideia de que a gente vai descansar. Não fala, né? Todo mundo que morre, descansou nada, né? Tá trabalhando mais que a gente, né? Então, assim, a gente acha que a pessoa vai descansar, que ela vai se livrar daquilo, vai sofrer tanto. Gente, o suicida, ele não consegue se libertar como se liberta uma pessoa numa morte, entre aspas, natural, mas aquela morte não provocada. O suicida fica preso ao seu sofrimento. Então, tudo aquilo que ele vive na Terra, ele carrega para o plano espiritual com o agravante da culpa de ter ceifado a sua própria vida, de não ter oportunidade mais de resolver a situação. Ele acaba vivendo situações que fazem parte da característica da situação. É como se a pessoa fosse riscada do mapa familiar. As pessoas não, ignoram aquele ente querido que se mata, porque aquilo causa dor. Então ele não é lembrado, vamos dizer assim. Ele é deixado de lado. Então, além de tudo, do sentimento de ainda carregar a dor, você está passando por um momento depressivo, ele vai para o plano espiritual depressivo. Tem as dores do remorso de ter ceifado a própria vida. A carne impregna no perispírito, né, que é uma aula complexa, né, de perispírito, né, espírito, perispírito e corpo, que seria o intermediário entre corpo e o espírito. Ele é impregnado do ato, seja um envenenamento, seja um tiro, seja o que for. E aí aquela dor que não é física, nem corpo físico, mas aquela dor fica reverberando como se fosse fisicamente, e aí vira um pesadelo quase que sem fim.
Ah, Danilo, mas você falou que Deus é justo e bom o tempo todo, e é. E esse período de sofrimento, ele ainda faz parte desse processo de libertação. E aí eu estou trazendo isso aqui para distensionar, né, porque o assunto é pesado. Tem um livro que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso fala especificamente conosco, do Brasil. É um livro psicografado pelo Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos, e eles contam, né, o Humberto de Campos traz os bastidores dessa terra, do Brasil. Vai falar, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Todo mundo aqui, né? A turma do Evangelho, a turma do Evangelho, para ver. Né? Tem uma fala do Haroldo Dutra Dias, que você acha na internet, falando a respeito do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que fala muita gente. E assim, nós, os responsáveis por lidar com a pátria do Evangelho, somos aqueles mais necessitados. E tem um diálogo nesse livro que é célebre. E o espírito, que viria a ser Bezerra de Menezes, né, tá aqui ó, esse senhorzinho simpático barbudo ali, né, o Bezerra de Menezes ele tem ali um diálogo com Eliu, né, o nosso anjo guardião, o anjo guardião do nosso país, e ele fala a respeito daqueles que habitariam esse país. Isso antes do descobrimento, tá, gente? Para ver como as coisas são planejadas, não há improviso na dinâmica divina. Então, nesse planejamento, eles já falavam da codificação espírita, 18 de abril de 1857. E aí viriam 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos que viriam para que se começasse a implantar a transição desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então nós estamos em pleno momento de transição. Só que isso não acontece da noite para o dia. Isso vai a alguns séculos. E felizes seremos nós se nós pudermos acompanhar essa transição, estarmos aqui envolvidos nela. E nesse diálogo ele fala que muitos, os que estariam reencarnados neste momento, vamos falar de 1857 em diante, estariam em suas últimas oportunidades. Ah, mas como assim, né? As últimas oportunidades? Se as reencarnações são sucessivas, enquanto a gente não se tornar espírito perfeito, a gente vai ter que ir reencarnando. Como é isso? O nosso planeta passa por evolução. E aí eu falo, vou fazer algumas provocações aqui, que depois vocês perguntam para a Cida que ela explica. Mas, assim, os estudos espíritas vêm explicando. A nossa ciência evolui todos os dias, não é isso? E nós temos doenças que desapareceram. E nós teremos outras doenças que desaparecerão no nosso cenário. Quando a gente planeja uma reencarnação, alguns de nós, tragar o microfone, alguns de nós teremos necessidade de padecer daquela doença. Ah, é castigo? Não é castigo. Isso é planejado. Nós planejamos. Aí fala, não, eu vou passar por esse tipo de doença para uma prova, para domar as minhas tendências de ser muito vaidoso, isso e aquilo. Quando essa doença é erradicada, o que acontece? O que eu faço com essa minha necessidade de passar por aquela doença? Percebe que
esse deixa de ser o lugar que vai me atender nas minhas necessidades? Se a gente tem necessidade de alguma dificuldade estrutural que seja doença, seja de infraestrutura, o que seja, e esse planeta deixa de me atender nas minhas necessidades, significa que eu terei que buscar um outro planeta que me propicie essa oportunidade. E aí a gente começa a ser, eu vou ser duro na palavra aqui, mas começa a ser expurgado, começa a ser tirado para fora. Por isso a fala do Bezerra de Menezes, falando que muitos estarão nas últimas oportunidades. E aí a gente reencarna cheio de necessidades, precisando passar por dificuldades, e talvez seja a última chance, porque o planeta vai evoluindo. Se a gente não vai seguindo naquela mesma sequência, esse ambiente deixa de ser propício, deixa de ser adequado e não promove mais a melhoria que eu vou ter necessidade. E para coisas boas e para coisas ruins. Sabe aquela história de que Deus escreve certo em linhas tortas? Gente, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, no final das contas, tudo vai caminhando na direção que precisa. Isso que eu falo, Deus é justo na guerra? É justo na guerra. Ele quer a guerra? De jeito nenhum. Foi ele que causou a guerra. Somos nós. Aí vem uma vertente de cidadãos não conscientes que querem a legalização do aborto. Faz parte da valorização da vida. Ah, não, vamos legalizar o aborto. Vai chegar um momento que isso pode avançar ou não. A gente pede para que não avance, mas se acontecer, vai fazer parte das nossas necessidades. Aí é só um exercício, não quer dizer que isso seja uma realidade, mas é um exercício de dinâmica de encarnações. Eu, Danilo, ativista pró-aborto, consigo fazer isso passar. Aí eu desencarno e falo, que bobagem que eu fiz. Eu falo, não, deixa eu voltar para consertar isso, né? Aí eu vou ser um ativista pró-vida. Aí eu chego, faço planejamento reencarnatório, chego, minha mãe me aborta. Pela mesma lei que eu ajudei a aprovar. Aí o que acontece? Aquele ambiente me expurga. Eu começo a sair do circuito, aquele planeta deixa de me atender. E das coisas mais simples às mais complexas. Eu dei o exemplo de uma doença, eu dei o exemplo do aborto. Até pouco tempo atrás, um cadeirante tinha imensas dificuldades. Não que não tenha hoje, né? Tem muitas dificuldades ainda. Mas hoje existem leis. Só não, aqui você tem que ter uma rampa, aqui você tem que facilitar, a pessoa tem que ter acesso. Até pouco tempo atrás, não. Era tipo assim, ó, cada um com seus problemas, né? Então, durante um tempo, essa pessoa ficava segregada. Quem é um pouquinho mais antigo sabe, né? Quem tinha um problema físico era meio deixado de lado, porque não tem jeito de conviver. Com o passar do tempo, isso é justíssimo. Tá vendo? Trouxe lá do aborto, que é um negócio terrível, para um negócio super top. Pô, vamos trazer o pessoal, trazer eles para o convívio. Pô, é justo isso. Né? Se a pessoa quiser estar aqui, ela tem que ter um espaço, ela tem que poder entrar, tem que poder frequentar, tem que andar de ônibus, tem que fazer de tudo. Pode ser que o Danilo tenha necessidade de um ambiente mais restritivo, onde não tem essas dificuldades, onde eu, deficiente físico, cadeirante, não tenho acesso. Tenha que viver aquele período de exílio para entender
as minhas limitações, o quanto aquilo pode causar, né, de constrangimentos, até que por uma próxima existência eu posso vir uma pessoa que fala, não, né, os deficientes físicos tem que estar incluído, tem que trazer todo mundo para o mesmo ambiente, todo mundo é igual, isso e aquilo. Só que aí se eu tenho essa necessidade e aquele planeta não me propicia isso, eu vou ter que buscar um ambiente que isso ainda prevaleça. E hoje eu estou dando assim, ó, eu falei do Brasil, coração do mundo, para ler a mensagem, né, sobre a encarnação, a mensagem que a gente recebeu aqui, né, necessidade da encarnação. Isso aqui resume o dia de hoje. Em um outro livro, que já foi muito falado nas bases espíritas e espiritualistas, chama Exilados de Capela. Gente, esse livro é uma aula disso que a gente está falando aqui. A constelação Capela passava por um momento evolutivo muito semelhante ao que nós passamos aqui. Que passa o nosso planeta Terra hoje. Muita evolução intelectual, todo dia está lançando um foguete, toda hora tem uma coisa nova, né? A gente já viu muita coisa, ainda vai ver muita coisa acontecer, só que moralmente a gente não tem conseguido acompanhar tanto. E Capela passou por esse momento. E chegou ao ápice em que aqueles habitantes de Capela já não comportavam mais viver ali. E eles foram transferidos para um planeta que passava pelo período primitivo e entraria numa transição. Olha, você vê, falando de transição. E esse planeta primitivo passava de uma transição para sair da primitividade e iniciar o processo de provas e expiações. Mas era selvagem ainda. Era primitivo. E esse planeta se chamava Terra. Aí os exilados de Capela, que já não tinham condições mais de residirem em Capela, são transferidos para um planeta chamado Terra. E passam, e eram assim, com todo respeito aos capelinos, né, mas eram os piores. E eles vêm para a Terra como um processo de missão, porque eles teriam a missão de iniciar esse programa de transição. E aí a gente busca lá as civilizações antigas, que até hoje a gente lê, até hoje as pessoas estudam e ainda não conseguem entender como é que funcionava aquilo, né? Você pega lá os egípcios antigos, registros de cirurgias neurológicas naquela época, não sei quantos 1000 anos atrás. As construções, a evolução, a linguagem, a escrita, os códigos, são os capelinos, que saíram de lá com um nível intelectual alto e vêm para a Terra habitar um planeta selvagem, e aqui aquele choque de perder tudo aquilo que eles tinham conquistado. É dali que vem o conceito da Terra Prometida. Porque eles viriam para a Terra, se cumprissem com o seu dever, eles poderiam retornar ao seu orbe, retornar ao seu grupo, retornar à Terra Prometida. Isso tudo, gente, eu sei que eu já me estendi aqui, né? Mas é para a gente refletir aonde a gente está. Qual é esse momento? Aí eu estou falando de encarnação, de evolução, de aflições, de depressão, de suicídio. E está tudo correlacionado. Porque é nessa ansiedade
A gente não tem uma crise de ansiedade quase que geral? Hoje é difícil achar alguém que não tem ansiedade, né? Você fala, a pessoa não tem ansiedade, fala, mas como assim, né? A gente acha a pessoa estranha, né? Mas como você não é ansioso? Porque nós retornamos, e muitos de nós estamos nessa, gente. Talvez estamos lá, né? O Bezerra de Menezes só não falou o nosso nome, né? Para estar na última oportunidade. Aí a gente vem com uma ansiedade gigantesca de fazer alguma coisa, de cumprir com a nossa tarefa. E a gente sabe que a ansiedade nos adoece. É o prenúncio, muitas vezes, da depressão. A pessoa ansiosa, ela cansa. Ela desiste, porque é desgastante. E aí, na depressão, a gente perde o sentido da vida. A gente não quer mais aquilo. A gente não vê sentido mais na família, na correria. A gente se acha um fardo. A gente passa a acreditar que a gente não faz nada, não serve para nada. E aí, unido a esse sentimento que é nosso, que é produzido dentro de nós, aí tem os aspectos orgânicos e os aspectos espirituais. Como a gente sai de lá com um planejamento que, se a gente cumprir, a gente passa de ano, e existe um grupo de espíritos, que até agora a gente quase não falou dos espíritos, né? Tem o nosso anjo guardião, tem os nossos benfeitores, aqueles que nos dão respaldo para que a gente cumpra a nossa tarefa, e tem aqueles que não têm interesse nenhum que a gente tenha êxito. Nenhum. Você vai na casa espírita de jeito nenhum. Você for lá, você vai ouvir isso, e você vai parar de frequentar o meu ambiente aqui. Então ele não tem interesse nenhum. Aí você está num processo depressivo, e aí fica sempre aquela vozinha no ouvido. Todo depressivo tem isso. Aquela voz conversa com ela o tempo todo. Ah, não, dá fim nisso, para com isso, larga a mão. Você vai ficar sofrendo isso até quando? Né? Você tem que descansar. E aí a pessoa, às vezes, espírita. Porque espírita não é isento de nada, não. Tem gente que olha e fala, ah, não, espírita não tem suicídio no espiritismo. Tem. Pior é que tem. E aí é mais triste ainda, porque tem consciência. Talvez não no momento, né, porque a pessoa vai ficando enceguecida, mas a hora que desperta, fala, eu estudei isso a vida inteira, eu li Memórias do Suicida 3 vezes e me matei. Outro livro, tá? Memórias de um Suicida, é um livro desse tamanho, mas detalhe do que é a vida pós-morte de um suicídio. E aí a pessoa fica ouvindo aquele, eu vou chamar de malfeitor, né? Mas aquele espírito que não tem interesse na nossa evolução, fala, não, dá fim. Olha você ver, a vida é só isso aí mesmo, é uma desgraça atrás da outra. Não tem uma visão otimista da vida. E aí, às vezes, quando a pessoa está tentando por ela mesma reagir, aí aquele malfeitor não consegue acesso, aí ele cola em alguém mais próximo ali e fala, não, vai lá e fala isso para ela, aí a pessoa tenta ajudar, mas é tipo assim, a pessoa está na beira do abismo, ela empurra, né? Ela fala, não, olha, você vê, sua família é isso, sua família é aquilo, você é isso, aquilo, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem aquilo. Aí que a pessoa quer morrer mesmo. Fala, gente, eu tenho tudo isso, não dou valor de nada, eu tenho que morrer mesmo. Né? Aí, gente, é uma das doenças mais difíceis de se tratar no mundo. Tanto é que ela prolifera. É difícil de tratar. Que a pessoa não vê motivo, de fato. A pessoa não enxerga nenhuma motivação que a faça continuar. Ela acha que ela sempre vai dar trabalho, que ela sempre vai viver aquilo. Aí você fala, não, mas e seus filhos? Ela fala, não, tem gente que cuida. Ah, mas e nada. E aí a gente tem que encontrar forças dentro da gente mesmo para saber que Deus é justo. E é bom o tempo todo. Para que a gente tenha força de viver. A gente continuar. Porque senão a gente se atropela. A gente
perde a noção e dá fim na vida, mesmo sabendo de tudo isso. Existe um trabalho da União Espírita Mineira sendo empregado nesse momento, começou aí no começo do ano e segue, de campanhas pesadas para evitar suicídio. Gente, porque assim, o número já era alarmante. A gente já falou isso nos setembros aqui de Dores de Campos. Dores de Campos é uma cidade que segue esse calendário sempre à risca, né, de valorizar a vida, de pensar nisso, de falar a respeito, né, de dizer para as pessoas que a gente não faça. E não é só não faz. Procura ajuda, procura alguém, procura casa espírita, procura aconselhamento, para que a gente não faça essa bobagem. Porque depois que for feito, a gente abandonou essa oportunidade. Aí todo aquele planejamento, toda aquela ansiedade, todo aquele, estão nas últimas oportunidades, se encerrou. E aí o mais triste do suicida é chegar e falar, ia durar só mais 3 meses. Aí a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? E aí não tem volta. Imagina, pensa em você agora, nesse momento. Para que você tivesse aqui. Tudo que aconteceu. Os seus pais, os seus avós, marido, filhos, né? Onde seu pai encontrou sua mãe, sua avó encontrou sua avó, toda aquela dinâmica, todo esse planejamento, de repente, rasgou. Rasgou, jogou no lixo e fala, não, mas vai ter outra oportunidade. Não quer dizer que o suicídio nunca mais vai reencarnar, mas demora. E o suicida tem todo um período de reparação. Ou seja, não é só quando a gente morre, né, começa a recobrar lá as nossas memórias, ver aquilo que a gente acertou, que errou, os débitos e créditos. E aí, no final das contas, a gente tem um entendimento da última existência que passou, somado com o nosso passado. E dali a gente começa um planejamento de uma nova existência. O suicida passa por isso também. Só que antes, ele precisa se reparar. Aí, às vezes, ele danificou o perispírito. E aí, esse dano do perispírito, eu falei aqui da deficiência, né? Às vezes, vai ter que agora reparar o perispírito, você vai ter que nascer para reparar. Aí vem deformado por conta dos danos causados por um suicídio. E se o planeta não estiver mais adequado? Então, amiguinho, agora vamos repetir os exilados da Terra, né? Aí vira outro livro lá no outro planeta, né? Ou seja, a gente é convidado a deixar, a gente sai da sintonia, né? Não é um negócio assim, ninguém pega pro braço e põe para fora, mas a gente sai da sintonia. E é por isso que a gente tem que, segura. Né? Se eu tiver um conselho a dar, porque hora ou outra passa na cabeça de alguém e fala, nossa, que desgrama de vida, eu vivo isso. Gente, segura. Não faz. Tem coisa muito pior, acredite. Acredite. Eu peço assim agora, sinceramente, a Deus que ninguém de nós que estamos aqui, a gente nem tente, quem dirá consiga, tá? Para não ter que falar, vou ver que o Danilo falou que tinha coisa muito pior, porque tem. Então não desiste da vida, segue fazendo, pede ajuda, pede socorro. Se for preciso, vem uma vez por semana aqui no centro, né? Se for preciso, a gente está aqui para isso. Vem na reunião pública, desce ali no atendimento fraterno, pede ajuda. Não desista de viver. Porque vai passar. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada minuto vivido aqui, cada minuto que a gente estiver se empenhando para levar a termo essa existência, vai valer a pena. E que a gente cresça, evolua
e siga sempre adiante. Porque não há um só necessitado nesse mundo que seja desamparado. Todos nós temos os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, que zelam por nós, querem o nosso bem. E às vezes querem de nós o ímpeto de continuar, de fazer, de doar-se, para que a vida vá retribuindo. E mesmo que não venha da maneira que a gente busca, que a gente sempre tenha a certeza de que Deus é sempre justo e bom, sempre. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Se deixasse eu ficava aqui um tempão, mas vocês têm que voltar para casa, né? Gente, muitíssimo obrigado, Cida. Obrigado novamente pelo convite. Que a gente possa atendê-los em todas as oportunidades. Então, um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até logo.